Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs. Agradeço por estar mais uma vez estudando com vocês o Evangelho de Jesus, que é a espiritualidade benfeitora do GELV e da casa que represento, o Centro Espírita de Caridade Rancher, nos auxilie na compreensão do tema. Que as vibrações de paz e amor aqui emanadas por todos nós durante o estudo possam chegar a todos os irmãos em humanidade, em especial os que estão passando por dificuldades de toda a natureza, por sofrimentos encarnados ou encarnados. E eu peço desculpa aos companheiros pela voz que ainda está um pouco fanha. Eu ainda estou me recuperando desse resfriado aí, né? Nós temos sido visitados por enfermidades, né? Então, faz parte e a gente continua na tarefa do trabalho do bem. Então, nós vamos estudar e refletir hoje a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola do festim de bodas. Jesus se utilizava das parábolas como recurso para seus ensinamentos, né? Nós temos outras parábolas e todas elas, como toda, né, parábola, nós sabemos que são ensinamentos que têm um cunho moral, né? Eu fui buscar o sentido de parábola no dicionário online, né? Então, é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, olha só como a gente percebe aqui a grandeza e a sabedoria do Divino Mestre Jesus, né? Esse espírito de escola que nos foi oferecido por Deus para ajudar no nosso crescimento espiritual. Então, esse ensinamento nós sabemos que tem um ensinamento de cunho espiritual. Então, nós vamos iniciar com a leitura do texto. No seu item 1 e um trechinho do item 2, né, nós vamos comentando ao longo da leitura. Então, vamos lá, a parábola. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei
para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, 1 a 14. Então, a gente aqui, né, quando a gente mergulha e presta atenção nessa parábola, a gente fica até meio assim, né? Se a gente olhar apenas a superfície, a gente fica até assustado, né? Com o final aqui, né? Que ele diz que atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, né? E a questão também de convidar e as pessoas não aceitarem. Mas se a gente começar a alongar, aprofundar e ir além, né, da materialidade e da superficialidade da mensagem, nós vamos até perceber, não é, que aqui nas entrelinhas, quando ele fala aqui, né, que um foi para os seus negócios, outro para a sua casa de campo, né, a gente pode estar trazendo para a nossa conduta, né? Nós, quantas das vezes somos convidados a desenvolver, né? A buscar um ensinamento espiritual, né? Uma atividade religiosa, né? Aí a gente não vai trazer só para a doutrina espírita, mas qualquer outra atividade religiosa, onde a gente vai buscar o evangelho, a prática, né, das leis, os ensinamentos de Jesus, a prática da lei moral na nossa vida cotidiana, não é mesmo? Então, quando a gente foge disso, a gente se vê aqui dentro dessa parábola, né? Aqueles que fogem do compromisso com o espiritual, com o burilamento moral, né? Na questão da mediunidade mesmo, né? Quantos irmãos nossos que têm dons, e aí nem só o mediúnico mesmo, né? Mas o próprio dom da vida que cada um de nós recebemos e que precisamos colocar a serviço de Jesus, né? Porque os ensinamentos do Mestre nos convidam a exercitar a caridade, o bem, onde estivermos, não é mesmo? E aí nós vamos aqui dar uma lida no item 2, onde Kardec vai nos esclarecer um pouco mais. E ele diz assim, ó, e é verdade isso que ele coloca aqui, ó. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Aí ele diz, as parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, mistério, quer dizer, necessário se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então, Kardec aqui, né, nos chama a atenção para o fato de que a interpretação desta passagem, ou de qualquer passagem de uma parábola, né, ela precisa de amadurecimento espiritual para encontrarmos o sentido literal da mensagem, não o sentido figurado, porque se a gente ficar na superficialidade, a gente não consegue buscar o sentido. E aí, no próximo parágrafo, ele esclarece ainda mais. Ele diz assim, Kardec, né? Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, e aí ele vai esclarecer, né? Alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Então, olha só.
Os enviados do rei são os profetas que vinham exortar, a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase sempre não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusaram, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Então, aqui, né, Kardec deixa bem claro o sentido dessa parábola, né, o sentido real do que o Mestre Jesus quis dizer, né? E mostra também a grandeza de Jesus ao utilizar um conhecimento cotidiano para nos dar um ensinamento moral de grande profundidade, né? E onde Jesus, né, vai usando aqui, né, esse festim, uma festa, para nos mostrar que nós precisamos, não é mesmo, buscar a prática, né, dos ensinamentos dele, da lei divina, das leis morais, na nossa vida cotidiana. E na questão 900, eu fui pesquisando, né? E na questão 905, que trata das leis morais, ali Kardec pergunta aos espíritos acerca dos que escrevem, né, ensinamentos com cunho moral, mas que não utilizam esses ensinamentos para se modificarem, né? Que não foi o caso de Jesus, né? Jesus estava ali usando uma parábola, um ensinamento moral, mas a gente sabe que tudo que Jesus falou, ele exemplificou, não é mesmo? E aí Kardec pergunta, né, aos espíritos sobre esses escritores que trazem textos com cunho moral, mas que não praticam, que não põem em prática. E os espíritos respondem a Kardec, ó, e que serve para todos nós, né? A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Olha só. Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhe os frutos. Então, quem também escreve um ensinamento de cunho moral, mas não tira proveito, e aí a gente vai se colocar também, aqui eu me coloco, né? Nós que estamos na tribuna, né? Trazendo ensinamentos, nós precisamos colocá-los em prática, nós temos esse dever moral, não é mesmo? Porque senão a gente não auxilia os nossos irmãos a avançar, porque a gente não está dando exemplo, né? O que é que adianta eu falar, mas eu não pôr em prática os ensinamentos que eu vou expondo, né? nas explanações, nas palestras, né, das exposições doutrinárias. E para finalizar, porque o nosso tempo é curtíssimo, eu trouxe uma lição de Emmanuel, um finalzinho, um parágrafo para encerrar, do livro Instrumentos do Tempo, a lição 24, chamamentos, não é? Porque tem a ver com muitos os chamados e poucos os escolhidos. E Kardec aqui fala dessa lição, né? Ele diz assim, ó, em verdade, o dono da vinha convida os operários da sementeira e da seara indistintamente para o trabalho comum. Entretanto, o esforço e o devotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que o destacam para a eleição a que deve e pode erguer-se. Então, todos nós podemos fazer algo de bom e de bem e de belo, né? E ele continuou, muitos chamados e poucos escolhidos, proclamou o Divino Mestre. É que todas as criaturas estão na terra, chamadas à construção da luz, mas só aquelas que se consagram às próprias obrigações na execução dos divinos desígnios podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Então, meus amados, desejo a todos nós um 2022 de muito comprometimento com o bem, com Jesus,
com a caridade conosco mesmo, não é? Porque não adianta a gente pregar para os outros e a gente não colocar em prática esses ensinamentos do Mestre, a lei divina, não é mesmo, meus amados? Um abraço para todos, muita paz, muita saúde, muita perseverança no bem, porque vem aí mais um ano, mais 365 dias, um desafio para nós perseverarmos no bem, apesar das dificuldades que sabemos que iremos encontrar, né? Porque estamos aqui e a gente sabe que esse mundo é um mundo de provas e expiações ainda, então temos muito a trabalhar no bem, não é mesmo? Então, muito obrigada mais uma vez e fiquem com Jesus e até a próxima.